Sou deputada estadual Maria del Carmen. Hoje eu vou apresentar o programa Minuto da Democracia. Estaremos juntos aqui durante esse período, fazendo debate e discussão que tem acontecido sobre diversos temas todas as semanas, sobre segurança, sobre a mobilidade, sobre saneamento, nesse momento que a gente está sofrendo um desmonte tão grande nesse país, com as políticas públicas, que a cada dia são menos uma delas deixa de acontecer, nós vamos continuar debatendo isso aqui. E hoje, para fazer esse debate conosco, nós estamos aqui com a companheira Marli Carrara, membro do Movimento Nacional da União Nacional por Moradia Popular, que acompanha de perto, que tem estado presente em todos os momentos, membro do Conselho das Cidades, uma luta árdua na defesa dos interesses da população brasileira, principalmente da população baiana, principalmente nessa área da habitação. Prazer, Marli, ter você aqui conosco. Obrigada, minha amiga e companheira de luta, deputada Maria del Carmen, companheira dos movimentos de moradia do estado da Bahia e do Brasil, né, que tem uma longa vida dedicada a isso, antes aqui em Salvador e a gente em nível nacional a partir da Caixa Econômica Federal e depois de uma experiência maravilhosa essa, Marli. Então, de conhecer o país e de poder trabalhar com essa área mais diretamente. Então a gente quer colaborar e vir com prazer porque é uma retribuição de tudo aquilo que você tem feito. Obrigada pelas suas palavras, mas foi muito prazeroso naquele momento ter a oportunidade de debater pelo Brasil inteiro o programa Minha Casa Minha Vida, que foi tão importante para a população, porque a primeira vez que nós tivemos habitação voltada para a população de baixa renda foi exatamente com o presidente Lula, no governo do presidente Lula, e depois da presidenta Dilma, quando percebemos a importância desse programa, porque ele resolvia não só o problema da habitação, como ele fazia a geração de emprego, né, e geração de renda, ampliava a possibilidade desse trabalho mais amplo no Brasil inteiro e enfrentava a crise que em 2008 era tão presente. Isso começou o nosso programa, do programa Minha Casa Minha Vida, começou em 2009. Eu me lembro lá em fevereiro de 2009, e depois eu fui para a Caixa já aí no mês de junho de 2009, quando acompanhando aí junto com os movimentos. 10 anos, portanto, do nosso programa. E aí, Marli, o que você acha, como foi esse resultado desses 10 anos, que seria muito positivo, muito mais positivo, se a nossa presidenta Dilma tivesse continuado, não tivesse sofrido o golpe e que a retirou de um mandato tão importante para a população brasileira? Eu acho que hoje, Maria, seria um dia de muita comemoração. 10 anos do programa Minha Casa Minha Vida, sem o golpe, com a nossa presidenta até o final do ano passado e com certeza numa renovação da esquerda, agora teríamos uma grande festa. Uma grande festa não porque o programa não é todo redondo, que não tem defeito, não é isso. Mas ele foi se aprimorando, inclusive, foi avaliando e aprimorando. No Minha Casa Minha Vida 1, como a gente diz, né? A gente foi levantando as coisas. Olha, precisa da creche, precisa do hospital, precisa do transporte. No 2 teve um avanço. E no 3, né, na virada para o 3, já no final, antes do golpe, a presidenta então nos dá os 6%, né, a mais que vem para a construção da creche, para a construção do posto de saúde junto dos empreendimentos. Então isso que já eram para fazer parte dessa construção, porque as prefeituras tinham assumido a responsabilidade de construir, não fizeram, o governo chegou à conclusão de que era necessário botar o dinheiro específico para isso. Então o que a gente diz é que para tudo seria um momento de... Mas hoje, a realidade concreta de hoje, Marli, como é que está os recursos para do governo federal, desse governo golpista, desse governo que tem retirado direitos a cada dia? O que a gente diz é que ele diz assim, vou lançar um novo programa, que eles estão chamando de Casa Brasileira. Vou lançar um novo programa. Aí fica, a cada 2 meses, joga uma notícia. Apresentaram em julho, o ministro apresentou em julho. Nós vimos aqui depois naquela audiência pública que nós realizamos aqui.
E aí, cheio de história, de divisão, subdivisão, PA1, PA2, PA3, não sei o que, pererê, urbanização. E quando fala, cadê o dinheiro para fazer isso? Estão nos enrolando desde que Dilma sofreu o golpe. Porque na realidade o mês que vem, é daqui 2 meses, é no próximo orçamento, é daqui... E aí mal se paga, se consegue pagar com a bancada, o ano passado, o Temer foi 2 bilhões, a bancada arrumou mais, acho que 8, né? Juntou 10 bilhões, não deu para contratar nada, né? Pelo Brasil. Eu queria, lembrando, né, é importante que a gente coloque esse número, 22 bi era o volume de recursos que tinham previsto para o programa Minha Casa Minha Vida lá com a Dilma. O ano passado, é o que o Marli disse, era 2 bi, que foi que estava no orçamento, e mais 8 bi, que foi fruto de emendas parlamentares. E esse ano, acho que não chega a 2 bi. Não chega a 2 bi. Então, isso significa uma redução drástica do programa. Por que eles estão fazendo? Eles estão tirando o subsídio, né, Marli? Tirando o subsídio, porque o que eles querem... Vejam, o Minha Casa Minha Vida 1 estabelecia que 90% dos valores do custo das unidades habitacionais eram bancadas como subvenção pelo poder público, pelo governo federal. E 10% apenas ia para o beneficiário. E agora isso, a expectativa é que mude tudo isso, né, Marli? Eles estão acrescentando e anunciaram desde o início do ano vamos dizer assim, um olhar para quem ganha, o que eles chamam de faixa 1,5 e 2, que é acima dos 1.800, que aliás eles vão reduzir de 1.800, já disseram. 1.800 que era o subsídio, os 90% de subsídio, né? Eles estão anunciando que vão reduzir para entre 1.200 e 1.400 reais para a faixa 1, o que significa, Maria, que mesmo para nós da Bahia, que somos 90% do déficit na faixa 1, significa que se uma família tiver 2 pessoas com salário mínimo, significa que está fora. Já estará fora do programa Minha Casa Minha Vida com essa proporção, né? Nessa faixa. Nessa faixa. Isso significa você tirar o dinheiro e dar para quem tem 1,5 e 2. 1,5 e 2 pode parecer muito atrativo para as pessoas. Só que isso pega a faixa do Sudeste, que é quem tem carteira assinada, porque já exige essa carteira assinada, comprovação de renda, não pode estar com nenhum nome sujo, nada. Tem que estar zerado, né, do ponto de vista de... E ainda com perspectiva, né, de não tendo tido problema lá atrás, não ser beneficiado no programa. Então, agora tudo na política é interligado. Não nos esqueçamos que foi aprovado o cadastro positivo. Então você pode estar com o nome limpo, ter pago o que você estava devendo, tá tudo arrumadinho, mas seu número de pontos não dá e você fica fora de um provável financiamento que para mais moradia é direito, né? Então isso foi uma das grandes conquistas colocar lá na Constituição que moradia também era direito fundamental, né? Que não estava e conseguiu que ele também entrasse. Mas nós aqui na Bahia, a Marli acompanha de perto diversos programas diversas ações que foram realizadas diretamente. O programa Minha Casa Minha Vida, entidades que atendem diretamente as entidades. A entidade toma o empréstimo, executa as obras, contrata essas obras, recebe esses recursos para fazer unidade. Como é que está o programa Entidades também, Marli? Entidades em nível nacional, nós estamos aqui, eu sei que muita gente pode estar acompanhando o nosso povo lá da União Nacional, nós estamos com... Eu quero mandar um abraço para todos eles que devem estar nos assistindo aí. Então, um abraço para você, Creusamara aí do Maranhão, né? O povo de Manaus que está... Em Manaus tinha projetos em tantas habitações. Todo mundo... Pará, Belém, né? Uma quantidade imensa. 90 dias sem receber medição do que já foi feito. Se para uma empresa isso é difícil, você imagine para um movimento de moradia que não tem capital para girar. Significa que tem trabalhadores sem receber,
que isso gera um ativo que não tem como pagar, né? Isso gera o risco de ocupação, risco de ocupação, porque para. Então, aqui na Bahia a gente estamos com 96% do condomínio das Mangueiras, ali pertinho da 29 de março, que você conhece. Ao lado de uma... mais para os nossos espectadores que não conhecem Salvador de perto, ao lado de uma das principais avenidas que o nosso governador Rui Costa realizou, né, que é a 29 de março. A 10 minutos do aeroporto, a 312 unidades para ser pertinho do metrô. Pertinho do metrô. E agora, até o final do ano, temos Feira de Santana entregue, Bonfim entregue, Itiúba ainda aguardando retomada, e aqui em Salvador aguardando a contratação da fase 2 do residencial Zumira Barros. Esse é o sonho que, com certeza, a gente não sabe como é que realidade. Hoje, amanhã, faz parte dessa protelação de orçamento, e as retomadas com o coração do Residencial Vitória da União Cabula, que você também conhece, e da Vila Solidária Mar Azul. Não existe mais tempo para nós. Nós precisamos voltar esse olhar, porque essa história do Minha Casa Minha Vida Identidades é um pezinho que pouca gente conhece do Minha Casa Minha Vida, ou conhecia, né? Mas que faz com que os nossos contratos sejam assinados antes do início da construção. Então, nossas famílias se conhecem antes, acompanham a construção, acompanham com autogestão, né? No nosso caso de Mangueira, ou em caso de cogestão, se contratar a pequena empresa para construir, mas sempre com acompanhamento, com o olhar das famílias, como se individualmente contratasse a sua planta e todo mês, toda semana estivesse acompanhando a construção. Isso faz uma diferença no sentimento de pertencimento e de vizinhança das famílias. Essa é a grande diferença para aqueles telespectadores que não conhecem de perto o programa Minha Casa Minha Vida Identidade. Essa é a diferença entre você receber seu apartamento, foi construído e entregue, e você acompanhar conviver com as famílias que vão estar ali naquele mesmo espaço que você, com o trabalho social muito mais intenso, com a relação muito mais próxima. Eu sou entusiasta com esse programa, porque com o mesmo recurso vocês conseguiram fazer mais e melhor, né? Sim. Apesar de na Bahia a gente ter empresas, e na Bahia esse programa Minha Casa Minha Vida foi desenvolvido pelas pequenas e médias empresas. Nós não tivemos grandes projetos com grandes empresas, essas empresas que trabalham pelo Brasil inteiro. Nós não tivemos isso, nós tivemos as empresas baianas fazendo aqui, fazendo bem feito, muita gente boa, com qualidade, que fez com qualidade, e, portanto, que gerou tanta riqueza durante esse período, que é uma pena que esse programa esteja hoje dessa forma. Eu queria aproveitar, Marli, para mandar um abraço para a Rita Sabadelli, que está lá nos assistindo, e dizendo para a gente, dia 7, nós temos o Dia Mundial do Sem Teto, nós vamos para a rua em Salvador, para cobrar a continuidade do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1. Aproveitando, Rita, e mandar um abraço também para todos os nossos ouvintes aí, nossos telespectadores que trabalham, que estão nos movimentos, que compõem o movimento, Carlos Alves e tantas outras companheiras e companheiros que estão conosco nesse dia. Mas vamos... Obrigada, Rita, da coordenadora da Frente de Luta Popular por Moradia, de lembrar... Hernani está nos assistindo também. Um abraço para você, Hernani. Né, temos lá Carlene, que está lá, que tem uma posição lá nossa da União de Moradia. E a gente, dia 7, é o Dia Mundial do Habitat, a próxima segunda-feira. Foi muito bom esse programa, está hoje juntando várias coisas. E aqui no Brasil a gente tira esse habitat, porque pouca gente conhece o que e a gente chama de Dia Mundial do Sem Teto. É porque o habitat é ocupar, né? É o espaço, né? O habitat é o lugar onde a gente vive, né? É o lugar onde a gente vive, que não é só a casa, é muito mais do que a casa, né? E no programa, e isso já era uma coisa que vinha sendo discutida, e foi discutido muito no movimento dentro do Conselho da Cidade, foi a criação dos lotes urbanizados. Como é que você... Olha,
a questão do lote é sempre assim. Os movimentos não são só reativos à política, é isso que é importante. O Minha Casa Minha Vida, ele foi construído com o olhar do nosso presidente Lula, que é o diferencial de qualquer política, que é qualquer coisa que entregavam a ele na área da política, Lula perguntava o que é que o povo pobre desse país vai ser beneficiado. Essa foi a diferença, e essa né? falta que faz é você ter políticos que olhem uma porção de papéis, a sensibilidade e perguntar aonde é que está o povo pobre desse país aqui. Né? Foi o que levou esse programa, né? Isso. E ele, quando ele disse como é que tem casa para rico, tem financiamento para fazer shopping center, tem casa para fazer financiamento para fazer apartamento com cobertura, e como é que não tem financiamento, como é que não tem casa para quem precisa de fato, para quem então esse olhar é que precisa ser levado para toda a política, né? Toda política tem que ter esse olhar. E o que nos falta hoje é isso. Quer dizer, a primeira providência desse governo quando entrou foi aumentar o financiamento da Caixa para casas até 3 milhões de valor. Quer dizer, tem dinheiro para isso, mas não tem para colocar. O FGTS, que é o dinheiro do trabalhador, que sai do trabalhador, é do trabalhador, e esse dinheiro financia apartamento de luxo, e nunca financiou casa para quem ganhava até um salário mínimo ou 2 salários mínimos, né? Foi a primeira vez que aconteceu com o presidente Lula, né? Esse olhar que faz falta, né? A gente tem muita gente que diz que a gente idolatra Lula, não sei o que, não é isso. A política, o olhar e a sensibilidade, como você está dizendo, essa sensibilidade faz falta. E a gente cobra dos políticos para que tenham isso. Eu me lembro dele ele dizendo, visitando um empreendimento habitacional em São Paulo, e dizendo, olhando num daqueles velhos, uma varandinha, e dizendo, olha, já imaginou uma casa com varanda? Como é que um apartamento com varanda, que diferença faz um apartamento com varanda? Então essa é a diferença também, a sensibilidade até de pensar da importância de ter uma varanda. Obviamente que isso era difícil, não eram todos os apartamentos que podiam ter isso, porque aumentava muito o custo, né? Porque a gente não estava falando de uma unidade, não estava falando da quantidade de unidades habitacionais que foram construídas, mais de 4 milhões de unidades habitacionais, mais de 4 milhões de metros. Naquela época em que a gente tinha um déficit de aproximadamente de quanto, Marli? 7 milhões, quase 8, 7 milhões e 700, 7 milhões e 800, foi quando fez, né, o Planab, que foi o inicial, bem antes e que a gente conseguiu dar conta aí de 4, 5 milhões, né? Alguns falam até que, né, mas o dado oficial é mais ou menos esse, 4 milhões. Porque dá um pouco para cada um. Hoje, se você juntar... juntar todo, vai passar dos 6. Isso, o PAC... Mais de 6,8 bi por aí, 6,8 milhões de casas. Você falou uma coisa, né? O olhar dele... Olha, muita gente diz, Lula não é engenheiro, como você, não é arquiteto, mas a janela dos nossos apartamentos aumentou para um vão de 2 metros o dia que ele chegou para inaugurar e quis se colocar na janela e não conseguiu, porque batia o braço dele. E ele disse, e foi perto daqui, ele disse, eu não quero mais janela desse tamanho. Dilma, a gente passou o 3, do 2 a ter piso o dia que Dilma entrou e disse... Como é que tinha até um apartamento? Como é que entrega uma casa sem pavimentação? Sem pavimentação. Não precisa. Sem piso cerâmico. Muita técnica, precisa ter sensibilidade. E essa foi a diferença nesse programa. Porque esse programa é exatamente a preocupação de fazer casa, não é fazer a casa era fazer a casa com tudo que era necessário, né? Urbanização, pavimentação, né? Esgotamento sanitário. Para muitos municípios, o programa Minha Casa Minha Vida é o bairro, talvez um dos bairros mais nobres da cidade. Passa a ser um dos bairros melhores da cidade, porque passa a ter toda a infraestrutura lá implantada. Nós temos, durante o tempo, a gente tem uma coisa que a gente chama assim,
não queria falar isso, mas a gente era feliz e não sabia. A gente sabia, assim, do que estava sendo construído. A gente, como movimento, cobrava avanços que a gente queria, avançar sempre mais, sempre mais. Isso é o papel do movimento. Não é que a gente não era, muita gente cobrava da gente que a casa no fim do mundo, não sei o quê, pererê, pererê. Mas a gente sabia, né, aqui em Salvador e aqui, eu estou tentando, né, resgatar o MSTS, Demário Proença, companheirada do Menelemê, a da frente, que tinham 22 acampamentos. Sim, que acabaram. Aqui na cidade. Você morar em acampamento há mais de 10 anos, gente, né, 7, 8 anos naquela época, só quem morou e quem mora em acampamento pode dizer. É verdade. Daí você conseguir com que 99% desses acampamentos deixassem de existir, as famílias serem... Não dá para avaliar o alcance que tem isso. É lógico que a gente continua reivindicando o transporte de Bromélia, a escola de Bromélia. A escola de Bromélia, que tivemos aí o Fórum de Pós-Ocupação da Bahia, há 6 anos de movimento, tivemos uma reunião com o secretário Jerônimo, faz 2 semanas, e está nos nossos horizontes, nos próximos meses, construção da primeira escola, ensino médio, de tempo integral. A gente está, nós falamos que nossa utopia, há 10 anos, não tem problema, a gente continua, né? Aquele que foi o último ato enquanto presidente da República de Lula foi a entrega, 29 de dezembro, antes dele entregar, foi Bromélias. A gente quer, assim, contaminar o governo do Estado com essa ideia. O secretário Jerônimo ficou muito, você estava lá, muito empolgado com a ideia da gente... E o nosso governador sabe da importância desse programa do governador Costa, que tem tanta preocupação social, né, com ele que vem de estudar em escola pública e de comunidade, né, das encostas, como ele disse sempre, da encosta da liberdade, sabe a importância disso, né? Seria entregar, agregar aquilo que falta ali, né, já que é longe, entre aspas, mas é um vetor de crescimento da cidade. Com certeza. Se a gente tivesse uma escola de ensino integral ali, e tem toda a equipe está junto com o Fórum de Pós-Ocupação, está tentando realizar essa utopia. Lembrar que esse Fórum de Pós-Ocupação surge na Bahia após uma audiência pública realizada por nós aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Surgiu a ideia de se criar algo que pudesse debater os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida posterior à sua entrega para lutar por aquilo que ainda faltava para o empreendimento e que a gente quer parabenizar muito, lembrar aí das companheiras e dos companheiros que estão aí nessa luta cotidiana a todas as semanas aí se reunindo e debatendo. Essa é a prova que os movimentos não são só reativos, né? A gente propôs essa coisa do lote urbanizado no momento de crise, no momento que esse governo está desmontando tudo, tirando dinheiro, como é que o governo do estado pode continuar fazendo habitação, proporcionando, pelo menos garantindo um pouco do direito à habitação. Os movimentos, mesmo indo para a rua, continuando brigando, aqui internamente, e aí eu vou prestar homenagem à frente, através de Naelso, ao MSTS, através de Delmário, que tiveram as primeiras preocupações de propor ao governo do estado, né? E aí foi também numa audiência que você fez, porque Maria, né, a gente usa esse mandato para falar para fora, a questão do lote urbanizado. Não se tem mais dinheiro para comprar, para construir a casa, vamos disponibilizar os imóveis, os terrenos públicos e desapropriar os privados, senão o movimento, né, o MSTBDL também, que tem ocupações no interior de imóveis privados, e vamos urbanizar o terreno, né? Água, luz, saneamento. Você faz a infraestrutura, faz o radier, como diz o nosso povo daqui, o alicerce para quem é de fora, e a família dá conta da continuidade do restante. Ergue as paredes, mas ergue
né, num lugar já com... Sem risco, né? Sem risco, né, urbanizado. Isso é uma pauta atualíssima nossa, já entregamos ao governador, né, temos a condição de fazer isso numa prova de que o movimento está atento ao movimento de rua, à cobrança, mas também ele sabe que ele tem que propor outras coisas, porque senão não há... Nesse programa que eles dizem que lançariam novo, que se chama Casa Brasileira, eles incluíram também, entenderam isso e incluíram também os lotes urbanizados, como inclui também a melhoria habitacional, né? Que você pode... Mas sempre na vertente, na tentativa e na vertente de cobrar por isso, né? Ao invés de ter subsidiado, sempre buscando que as famílias, né, quanto menos subsídio, melhor, quanto mais as famílias puderem bancar, melhor. E no momento que estão de tanta dificuldade, onde a gente tem desemprego, taxas tão elevadas, dar mais esse encargo para as famílias de baixa renda é algo absurdo. Mas é fruto do que está acontecendo. Eu queria também colocar que alguém que teve a sensibilidade, né, que tem a sensibilidade do nosso, que teve a sensibilidade do nosso presidente Lula, não pode continuar lá preso entre quatro paredes. Nós precisamos do nosso presidente livre para que a gente possa voltar, o Brasil possa voltar a sorrir, né? E a gente sabe disso, da importância desse programa. Mas, Marli, acho que sonhar que possamos ter de novo um programa como esse, que aconteceu no Brasil inteiro, que percorreu todas as cidades pequenas e médias cidades, né? Um programa que não era só... Eu estava este final de semana em Miguel Calmon, onde inauguramos unidades habitacionais na área rural. E aí eu queria lhes perguntar aí, como é que foi o programa na área rural? O Minha Casa Minha Vida Rural. Ele começa... Então, Minha Casa Minha Vida não é só Minha Casa Minha Vida do governo ou FAR, que a gente chama. Também tem o pezinho. Era um pezinho do Minha Casa Minha Vida Entidade para os movimentos e o rural. Na Bahia, né, temos grandes, a FETRAF, né, e outras entidades que tratam disso no rural, que já é o proprietário, o pequeno agricultor, né? Isso. Ele já é dono da terra dele, tem a casa lá que precisa ser refeita e tal, e ele entra com uma mão de obra, com a mão de obra dele, ou contrata, mas tendo mão de obra de mutirão. Nós precisamos reativar esse programa. É importantíssimo. É importantíssimo. Se eu, que sou do urbano, né, entendo e luto pela moradia urbana, mas do ponto de vista do governo, do ponto de vista aqui interno do Poder Legislativo, o alcance do Minha Casa Minha Vida Rural para a Bahia, o estado mais rural deste país, né, significa... Mais de 700 mil famílias na agricultura familiar. Isso significa a mudança da economia desse país, desse estado, né? E esse olhar não pode ficar de fora, né? Eu estava... muitos dos dados que você trouxe, Maria, a gente não sabe como é que vai ficar. Esse governo tirou, né, do próximo censo as perguntas que dizem respeito ao desenvolvimento urbano, à habitação, a saneamento. Ninguém sabe como é que isso vai ficar. Daqui a 2, 3 anos esperamos ter já mudado esse governo, porque nós, no próximo censo, podemos ficar sem os dados para ver a crise, o que é que ela causou, essa falta de dinheiro, essa falta de destinação, de prioridade, né? Qual vai ser o alcance que isso vai ter nos estados, tanto os rurais aqui na Bahia, quanto do sul mesmo e sudeste, aquilo porque a gente só fez retroagir nas políticas públicas, aquilo que a gente botou para trás. Nós não vamos saber nem medir isso, né? Então isso é uma grande preocupação nossa, porque não sei como é que os pesquisadores e quem planeja, os planejadores, né, que faz planejamento,
como é que vai trabalhar sem dados, sem informação? Retirar esses dados da pesquisa do IBGE é algo, do censo do IBGE, é algo absurdo. É mais uma ação contra a população e contra o povo brasileiro. Né? Às vezes passa desapercebido, mas isso é uma maldade daquelas bem grande. Não é redução de número de perguntas que vai ficar mais barato o censo, não é isso. É tirar da população, da universidade, de quem... O direito de saber o que está acontecendo. De saber, daqui a alguns anos, não saber nem o que aconteceu, de tanto que a gente andou para trás, mais do que caranguejo nas políticas públicas. Mandar nosso abraço para Reni Bastos, que está nos ouvindo, nos assistindo, para a Manuela. Forte abraço, Manuela. Quando eu falei da área rural, é pelo que ela significa para aquela população, né? Foi a primeira vez que você teve a sensibilidade, também no nosso governo, teve a sensibilidade de olhar também para esse trabalhador que conseguia financiamento para outras coisas, mas não conseguia financiamento para a casa. E a casa é indispensável para continuar mantendo a casa com qualidade, para continuar mantendo esse cidadão lá. Mas ela também não permitia só, o programa também ia além. Você podia fazer habitação também para aqueles que moravam num povoado, numa comunidade, né? Como a gente, esse final de semana, participou da entrega lá em Miguel Calmon, na Palmeirinha, em Miguel Calmon, né? Uma pequena comunidade que foi entregue, unidades construídas e com um cuidado muito especial. Mas eu creio, Marlene, já estava quase no final do nosso programa, e aí ele colocar aí suas considerações finais aí para o nosso programa, abraçando aí todos os nossos telespectadores que estiveram conosco durante esse dia, nesse minuto da democracia de hoje. Colocar aí, eu sei do seu compromisso, da sua história de luta e de história de vida, né? Na defesa da vertente do desenvolvimento urbano, especificamente na moradia, na habitação, e da importância dele, com a nossa expectativa para o futuro e o que os movimentos pensam aí de enfrentar essa dificuldade. Eu queria falar, Maria, que estamos aqui, não posso deixar de falar da retomada das obras, que foi quando a gente começou a retomada, no final, um pouquinho antes do golpe, que Dilma chegou a lançar saiu do Diário Oficial vários dos empreendimentos, em seguida o golpe veio, foi a primeira ação do governo Temer, foi fazer com que aquele decreto da presidenta fosse cancelado. Isso fez com que São Paulo perdesse terrenos, o resto do país, muitos terrenos que estavam comprometidos com essa... Pagos. Vários deles pagos pelo governo federal, pagos pelo Ministério, pela Caixa Econômica, pelo Ministério da Cidade. Em vários lugares desse país. Acaba o Ministério da Cidade, né, Manuel? Quem teve a coragem de acabar o Ministério como o Ministério da Cidade porque não tem compromisso. O nosso povo lá do Residencial Vitória da União de Cabula, de Vila Solidária Mar Azul, lá de Itiúba também, que estão esperando essa retomada desde aquele tempo. Entendeu? Então nós estamos muito sonhando com isso. Temos que lembrar também das pessoas que estão esperando na fila há anos, desde 2009. Quem está no cadastro, como eles dizem, eu estou esperando. Se a fila andava devagar, porque sempre os recursos são menores do que a necessidade, você imagina há 3 anos a fila parada. O que está sendo entregue agora foi contratado ainda no governo de Dilma. Não teve nada, né? Foram 18 a 24 meses para ficar pronto. Então nós não temos nada de novo de contratação. Se promete, vai ser agora, vai ser ali, vai ser agora, né? Esperamos que esse povo precisa de alento, porque casa representa muito mais. Representa abrigo, representa acolhida, representa no rural você fixar o jovem na sua cidade, na pequena propriedade, onde ele tem um lugar para estudar decente, com acesso à internet, que pode fazer ele, né, profissionalmente. Não, eu quero permanecer aqui com a minha família e não vir para os grandes centros. Então,
o alcance da coisa da habitação, a gente, da União de Moradia Popular, diz que a moradia é a porta de entrada de todos os demais direitos, até da criança e do adolescente, que agora, domingo, vamos fazer a eleição dos conselheiros tutelares. Isso, né? A gente quer convocar todo mundo no Brasil inteiro. Domingo temos eleições gerais neste país. Vamos eleger quem vai defender a criança e o adolescente, né? E aí... E um dos direitos prioritários é a habitação. É a habitação. Sem habitação a gente não tem isso. Queremos agradecer a você que está sempre com a gente, né? Não é só com a União de Moradia, mas também com os demais movimentos. Agradecer da gente juntos mantermos os sonhos. A gente só diz o seguinte: Lula livre para o sonho continuar avançando, porque senão a gente tem muita vontade de se acomodar, de ficar triste. Nós já temos alguns anos nessa luta, tem hora que dá vontade de desistir, mas a gente, né, se anima quando a gente vê uma pessoa que está presa há mais de 500 dias dizer: eu só saio daqui inocente, eu saio daqui de cabeça erguida. E de cabeça erguida a gente tem que ficar esperando ele do lado de fora. E para ficar de cabeça erguida é só manter firme o sonho dele. Então, Lula livre. Lula livre. Lula livre. Forte abraço para todos.